Olá, então seja bem-vindo a esse segundo episódio do nosso podcast, aqui destinado a reflexões do mundo do direito, da filosofia do direito, da justiça, direito da justiça, filosofia do direito. E nós começamos essa empreitada pela reflexão sobre o objeto das leis, no livro 1, do livro As Leis de Platão. E nós vamos prosseguir agora nesse segundo episódio, avançando nesta leitura do livro As Leis de Platão, para compreendermos. Na primeira abordagem, né, do diálogo, nós percebemos que ficou bem claro que o legislador ele deve ter em mente não somente o fomento da coragem, né, da bravura, mas sobretudo o fomento das virtudes como um todo. Nós paramos bem aí nesse ponto, né? Só que para que nós falemos dessa formação das virtudes como um todo, por onde a gente deve começar? Qual seria o ponto inicial? Porque nós vamos estar dando aqui uma missão muito grande para o legislador, aquele que deve premiar e reprimir as condutas. E aí o nosso pensador, Platão, ele começa no livro 2, fazendo uma reflexão sobre a educação. E ele parte de um caso concreto, né, que os seus interlocutores reprimem, que é, por exemplo, a questão da bebida, dos banquetes e tal. E isso levaria à desordem, à excitação, né, dos sentidos, e isso seria ruim. Então, os banquetes em si não deveriam ser, esses banquetes regados à bebida e tal, deveriam ser reprovados, né? Deveriam ser desestimulados pelo legislador. E aí ele vai refletindo que, mesmo através da bebida, do banquete, na verdade, daqueles banquetes, ele vai tentar refletir se o banquete em si, ele em si é ruim, ou se é ruim a bebedeira, né? O beber em excesso e aqueles problemas. Então ele vai tentar conduzir a reflexão nesse ponto inicial, para depois chegar a uma conclusão que nós veremos, né? E como é que ele vai nos conduzir nessa investigação? Ele nos leva ao seguinte raciocínio, né? O homem fraco, né, é aquele que não, assim, de um modo bem grosseiro, né, a grosso modo, né, a extrema sensibilidade e a incapacidade para a dor torna a pessoa mais fraca, né? Porque ela não é capaz de suportar o mínimo de dor, então é uma pessoa fraca. E ele diz, olha, para que você fomente o desenvolvimento da coragem e da força, essa pessoa ela tem que ser submetida a certas dores, para que com isso vá fortalecendo nela aquela virtude, aquela força e aquele controle no enfrentamento da dor. E nisso todos concordam. Agora ele vai para o outro lado. E no que tange ao prazer? No que tange ao prazer, a força não está em suportar o prazer, mas em conter o prazer. Aí que está o X da questão. A força em relação à dor está na capacidade de suportá-la, né? E em relação ao prazer, a força está em conseguir contê-lo,
ou seja, conseguir exercê-lo de modo racional, de acordo com a reta razão, de acordo com a inteligência, de acordo com aquilo que é certo. O prazer desregrado, ele torna uma pessoa fraca, né? Ninguém vai dizer que um bebum, né, uma pessoa que vive embriagada, ela é uma pessoa forte, né? É uma pessoa fraca, que ela não consegue se conter, não é isso? Então, a partir dessa premissa, ele raciocina da mesma forma que ele raciocinou em relação à dor. Se para eu desenvolver a força em relação à dor, eu preciso me expor a certas situações dolorosas para que eu possa desenvolver essa força. Em relação ao prazer, é do mesmo modo. Eu também precisaria me expor, de certo modo, ao prazer, de modo que eu vá exercitando essa contenção, essa autocontenção e essa temperança. De modo que quando eu esteja diante de um banquete regado a vinho, eu consiga ter a capacidade de me conter e beber de forma adequada e racional, sem me levar à embriaguez. Então ele desenvolve a questão desse modo. Então, a partir desse ponto, os banquetes regados a vinho poderiam, então, não seriam um mal em si, né? Mas poderia ser uma ocasião de autorregramento. Só que aí ele levanta outra questão, que é a questão da educação, né? Que é a questão do regramento aqueles que são mais velhos, daqueles que estão nas mais altas posições, né? Então, esses seriam aqueles que, de algum modo, auxiliaria nesse aprendizado, né? Nessa educação da temperança e da sua virtude para desenvolver essa força, desenvolver esta habilidade. Porque o banquete em si, ele exercido de modo adequado, com temperança, e é uma ocasião de grande oportunidade de conversas, né, conversas saudáveis, de diálogos acerca da sociedade, acerca do Estado e tomada de decisões. É também ocasião para a formação da amizade, né, de estreitamento dos laços de amizade na sociedade, e também é ocasião para entretenimento, às vezes, do jovem, né, o jovem que participa também desses momentos. Só que ele traz essa observação: o jovem deveria, né, em tese, estar aprendendo com os mais velhos, é isso? E aí então ele começa a entrar nesse segundo ponto, que é a educação. E o primeiro ponto que da educação que ele vai trazer é a música. A poesia, né? O coro. Porque é através da música bela, que deve se criar a harmonia. Deve se revelar, né? Deve se demonstrar a harmonia. E ele fala uma passagem perfeita lá, né? Que diz: olha, onde não tem a harmonia, é impossível que haja a sabedoria. É preciso que haja a harmonia. Sem a harmonia, há num ambiente onde reina a desarmonia, a música ruim, né? A música grosseira, poetas, por exemplo, louvando o mal, louvando as coisas feias e erradas. Isso gera um efeito devastador na alma humana e leva a alma humana ao vício, aos vícios, à perversão, ao descontrole, né? À destemperança, nos prazeres, à covardia e fraqueza, tudo isso. Então, a educação começaria pela música, e essa questão da música deveria ser um objeto fundamental a ser observado pelo legislador. Ele até cita o exemplo do Egito, naquela época, que teria estabelecido algumas normas de controle, né, das músicas, das letras das músicas que era reproduzida, né, justamente para evitar que houvesse uma degradação do ambiente musical. E aqui quando ele fala da necessidade da educação da música, né, da educação dos jovens, ele destaca a importância disso. Por quê? Porque
que ele observa, né? Os jovens, em geral, eles têm mais dificuldade de se aquietar, né? De ficar em silêncio, de forma mais contida. O jovem, por natureza, é mais inquieto, mais agitado, assim como Platão raciocina lá, né? Então, assim, por exemplo, os eventos musicais, as competições musicais seriam extremamente salutares, boas para a educação. Seria uma forma de, através da diversão, né? Ou seja, através de um módulo lúdico, se ministrar a educação das virtudes nos jovens, né? Ou seja, através da música, do coro, das apresentações, e se ministrando ao jovem a ideia da harmonia, né? As ideias que devem ser louvadas, né? Ele fala, olha, os poetas, aqueles que vão escrever, devem escrever louvores ao justo, né? À pessoa boa. Escrever, demonstrar que a vida do justo ela é uma vida melhor, ela é uma vida mais plena, mais feliz. E a vida do injusto, da vida do homem mau, é uma vida mais desgraçada, uma vida mais miserável, uma vida mais infeliz. Isso tem que estar de algum modo representado. E isso vem de forma lúdica, através da música, da poesia e das apresentações. A música, ela deve, de certo modo, espelhar a realidade. A harmonia da música deve espelhar, de certo modo, a harmonia da realidade. E por isso ele faz questão de destacar, olha, nesses eventos de música, se nós deixarmos a questão apenas nas mãos dos jovens, vai haver uma inevitável degradação. Porque é preciso que haja homens lá acima que detenham esse conhecimento, que detenham essa sabedoria, para que possa fazer o julgamento correto das músicas, das harmonias, servindo quase como uma espécie de indicativo, né? de indicativo para os jovens. Ele até diz, o juiz, esses juízes, né, dessas competições, não devem simplesmente decidir com base em votação geral, porque quando há uma votação, há um julgamento com base em mera votação da multidão, isso gera automaticamente uma espécie de corrupção da decisão, né? Então você vai ter que uma música pior, né, uma música menor, porque recebeu ali uma votação maior, vai se proliferar mais, porque está sendo pautada apenas na quantidade, né, e não na qualidade. Então é preciso que haja juízes realmente capacitados, e normalmente juízes anciãos, juízes que já experienciados, que conhecem essa realidade, para poder julgar a questão com inteligência, com afastamento e desinteresse. Porque aí ele diz, né, o juiz, quando está decidindo essa situação, ele decide, não é só uma questão de decisão, de escolha das melhores músicas, vamos dizer assim, né? Mas é uma espécie de educação mesmo, porque direciona para aquilo que é melhor. Agora, para que isso ocorra, é necessário que o juiz tenha realmente uma série de virtudes, próprias, né, do julgador, né? Esse afastamento, esse desinteresse e a grande sabedoria, experiência, conhecimento acerca da música. Porque se ele não tiver conhecimento, não tiver sabedoria sobre esses pontos, então, se ele não tiver sabedoria acerca desse ponto, ele vai fazer um julgamento ruim, né? E aí vem toda a desgraça, que é a degradação da música, degradação da harmonia, e aí degradação da educação, nascimento dos vícios, e expansão dos vícios, e o Estado, então, a sociedade, o Estado começa realmente a ruir, a se degradar, e isso leva lá na frente a uma guerra interna, uma revolução interna que foi falada lá no livro 1. Então esse é mais ou menos o que foi tratado no livro 2, e o nosso episódio hoje foi para tratar desse ponto do livro 2. No próximo episódio nós vamos refletir sobre o livro 3 do livro As Leis de Platão.